Nesse primeiro culto de 2024, por incrível que pareça, nós já ultrapassamos uma semana de 2024. E menos que se esperem, já estaremos comemorando o Natal novamente. É algo realmente tremendo como essa percepção do tempo para em nossas vidas, né? E para aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco ali, nossa confraternização de virada de ano, nós falamos algo muito importante ali, né? E eu gostaria de expandir um pouco mais aquilo que nós conversamos na virada do ano. E o texto-chave é Abacuque, capítulo 2, verso 2, que diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave sobre a tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. É muito interessante que quando nós observamos aquilo que Deus planejou para a nossa vida, aquilo que Deus nos colocou dentro do nosso coração, nós vamos ver que tudo isso corresponde a uma visão. É muito interessante porque existem vários versículos da Bíblia que nos mostram que nós fomos criados antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, para que isso acontecesse, Deus tinha uma visão para nós, para a nossa vida, para aquilo que nós teríamos de fazer aqui na Terra. Um plano foi estabelecido. E o que a Bíblia diz aqui em Abacuque, que nós acabamos de ler? Que nós precisamos colocar as nossas visões claras, objetivas, abertas, patentes aos olhos de todos aqueles que passam por ela, possam ver e entender aquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Na verdade, aquilo que Deus pensou quando estava nos formando. Isso é de uma extrema importância. E esse começo de ano é muito interessante porque todos nós pensamos em fazer planos para o ano de 2024. Ou não, se não somente para o ano de 2024, para o resto da nossa vida que nós temos aqui nessa terra. E é por isso que objetivos e metas são importantíssimos. Porque senão você fica aberto e não tem propósito algum de estar vivendo aqui na Terra. Na verdade, você, sem um objetivo, uma meta, você entra em um estado de pensamento que você considera até ruim estar vivendo. Qual é o motivo de estar vivendo se eu não tenho nada para alcançar? Se eu não tenho nada para fazer, se eu não tenho nenhum objetivo para atingir? É por isso que quando nós estabelecemos uma meta, colocamos um alvo, todo o processo fica mais fácil. Não só a nossa permanência aqui na Terra, ou os motivos pelos quais nós temos a vontade de levantar pela manhã. Todos nós queremos alcançar algo ou alguma coisa. Agora, como nós falamos aqui naquela virada de ano, ter somente objetivos não lhe coloca na posição que você deve estar. Simplesmente você seta os seus alvos, seta as suas metas. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é, do fato de eu simplesmente colocar as metas, isso vai me dar alguma resposta? Obviamente não. Na verdade, isso pode lhe proporcionar uma frustração.
Isso lhe pode lhe proporcionar algo ruim para a sua vida. Porque se você coloca metas e nenhuma dessas metas são atingidas, o que acontece com a sua credibilidade que você tem em você mesmo? Ela é diminuída. Porque uma coisa é muito certo. A única pessoa que teve a capacidade e a oportunidade de escutar todas as suas mentiras foi você mesmo. Você sempre esteve lá quando todos os seus objetivos que você colocou não foram atingidos. E na virada do ano nós colocamos essa meta ou essa atividade de escrever não só os resultados finais daquilo que nós pensamos para a nossa vida, bem como as atividades necessárias para atingir essas metas. Veja, se você quer perder alguns quilos, por mais que você setou uma meta de tantos quilos, se você não se exercitar ou melhorar a sua alimentação, nada disso vai acontecer. Ou seja, a meta por si só, ela não resolve o seu problema. Ela precisa ter uma série de atividades relacionadas à sua meta para que isso aconteça. Para que a sua meta aconteça. Isso nós conseguimos entender muito fácil na Bíblia, porque quando nós olhamos para várias pessoas da Bíblia que receberam uma meta, e muitas das vezes nós chamamos essa meta de uma unção. E essa unção, ela tinha um propósito de uma missão, mas a realidade é, essa missão nunca seria atingida se não houvesse primeiro uma preparação. A palavra preparação é muito importante para as nossas vidas. Porque o nosso problema é que nós pensamos que a nossa vida deve ser como algumas coisas que nós compramos ou fazemos todos os dias, que simplesmente você coloca dentro do micro-ondas e está pronto. Ou você só adiciona um pouco de água, agita e está tudo certo. Mas a preparação é muito mais do que isso. Porque Deus precisa te preparar para a sua missão. E essa preparação vem com muita ação ou ações. E essas ações vêm com muitas emoções. E essas emoções vêm com uma vontade imensa de parar. É por isso que é preparação. Porque se você está fazendo alguma coisa e aquilo que você está fazendo nunca lhe deu vontade de parar, é porque você nunca começou. Porque uma pessoa preparada é uma pessoa que já pensou em parar e não parou. Veja, preparada. É algo que você precisa entender para fazer a vontade de Deus. Ou seja, a sua ação não é suficiente para tirar da sua zona de conforto. Porque se você recebe uma missão sem estar preparado, quando a responsabilidade e as dificuldades da sua missão aparecer, o que vai acontecer? Você não estará preparado para tomar as ações necessárias. E principalmente as ações corretas para atingir a missão que você precisa atender. É por isso que precisamos estar preparados para a nossa missão. Em outras palavras, precisamos ser suficientes, fortes para aguentar a missão que Deus nos deu aqui na Terra. E interessante é que quando nós olhamos para algumas coisas nessa vida, nós vemos que o ouro que é encontrado na natureza só tem real valor depois que ele passa por uma preparação.
E essa preparação do ouro se dá através de uma grande energia de calor, de tal maneira que ele se torna líquido. E depois de um tempo, ele se solidifica com a ausência de calor, dando a ele o real valor que ele tem. E a questão mais séria desse todo esse processo é que nós queremos entender ou achamos que a preparação nos dará mais vontade de caminhar. Quem já foi para uma academia aqui? É muito importante porque você sabe que quando você começa a se exercitar, você não fica mais forte inicialmente. Na verdade, é o contrário. Você fica mais fraco. Os seus músculos começam a doer assim que você inicia. Entenda, quando você começa a se preparar para algo melhor, algo começa a doer. E a resposta é ao contrário daquilo que você quer alcançar. Como assim? Eu vou fazer academia para ficar mais forte, mais saudável, e agora eu comecei e tudo dói. Aqueles que começaram o dia primeiro ainda estão com essa dor. E é interessante que não só isso, outras coisas da nossa vida é da mesma forma. É muito legal eu presenciar o crescimento da Grace. Porque eu vejo que ela antes não tinha capacidade de se alimentar com comidas sólidas. E aí os dentes foram crescendo. Só que isso foi uma preparação. E toda vez que saía um dente novo, gerava um incômodo, gerava uma dor, gerava febre. Tudo isso era uma preparação para receber esses novos dentes. Ela foi preparada para receber. A nossa mandíbula recebe uma carga muito grande quando nós se alimentamos. Os músculos da face são extremamente poderosos. E sem essa preparação, essa dor que nós sentimos quando os dentes saíram da nossa gengiva, nós não teríamos essa força que temos hoje para alimentar dos alimentos que nós alimentamos todos os dias. O problema é que quando começamos a nossa preparação, pensamos em resistir os desafios ou deixar os desafios de lado, ao invés de abraçá-los com alegria. Essa é a diferença. Se você ler Salmos 51, versículo 8, você vai ver que a alegria de abraçar os ossos quebrados é que traz a força. E claro que é uma metáfora, que quando nós somos quebrados, temos a possibilidade de ser curados. E quando somos curados, temos a oportunidade de crescer. Porque tudo aquilo que eu resisto persiste. E tudo aquilo que eu abraço se torna meu. Muitas pessoas têm medo de andar de moto, nadar. E a forma de você enfrentar isso não é se afastar ao máximo que você pode. É exatamente o contrário. É você se jogar em aprender, se jogar numa água para aprender a nadar. É a única forma de você vencer esse medo. Ou seja, você precisa abraçar, não resistir às dificuldades. Então talvez o problema seja a gratidão. Porque será que eu consigo ser grato pelas dificuldades que têm chegado até a minha vida? Será que eu consigo ser grato pelas
preparações que acontecem na minha vida. Ou talvez, será que eu consigo ficar grato com a capacidade que eu preciso ter agora de gerenciar os recursos que Deus tem me dado? Será que eu fico grato com a possibilidade de ter pessoas ao meu lado que eu preciso aprender a lidar? Porque tudo isso faz parte da sua preparação. Será que eu consigo falar obrigado por os momentos ou os eventos ruins que eu passei no último ano? Porque tudo isso entra no mesmo pacote. Abraçando todos esses problemas, você parou para analisar que a pessoa de quem você é hoje, na verdade, é uma resposta de todas as ações e todos os momentos que você viveu até agora? Eu fico fascinado pelo livro de Gênesis, quando a gente para observar e entender tudo aquilo que Deus colocou, todos os detalhes que Ele descreveu de como Ele formou todo o universo. A precisão de detalhes e a forma como Ele descreve aquilo é realmente extraordinário. Você observa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a primeira coisa que Deus fala dele mesmo é que ele era um Deus criador. Porque ele começa assim. E no começo criou os céus, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, ele fala que ele criou. E não só que ele criou, como ele criou, as etapas. Talvez você nunca se perguntou, mas por que Deus não criou o universo todo e tudo aquilo que nós conhecemos em um dia só? Ele é todo-poderoso. Será que não foi para nos mostrar que dentro de um processo de criação existem etapas? Existem métodos, fases, estruturas. Veja, analise comigo. E criou os céus e a terra. E no verso 2 vai começar assim. E toda a terra era sem forma e vazia. Ou seja, peraí, eu crio, mas sem forma. Observe isso. Mesmo Deus está nos mostrando que mesmo que ele tinha um plano, aquilo precisaria passar por um momento de preparação. E no verso 13 ele começa falando: e disse Deus, haja luz. A luz na Bíblia não se refere somente à iluminação, mas também a novos conhecimentos. Eu preciso entender aquilo que eu preciso aprender. O que falta? O que falta na minha vida para que eu possa ser mais iluminado? Mais entendido, mais sábio. Porque Deus nos deixou o modelo de como conseguimos alcançar os objetivos que nós precisamos fazer aqui. Toda a criação passou por esse mesmo processo. Toda a humanidade passa por esse processo. Quando você aprendeu a andar, o que aconteceu primeiro? Vocês podem observar a Grace. Primeiro você aprendeu a cair. Na verdade, você caiu tanto que se alguém te empurrasse, você já saberia se defender. Você não tem equilíbrio. As suas pernas não correspondem. Mas foi através das diversas quedas que você percebeu o máximo que você poderia inclinar antes de ir ao chão.
Essa preparação foi importantíssima. E aí assim você foi iluminado. O seu corpo aprendeu, a sua mente aprendeu como você poderia se deslocar. Através da experiência e da preparação. Como eu disse, o problema é que queremos começar algo novo hoje e amanhã já ter o resultado. E não é só a intensidade. Voltando ao exemplo da academia, se você ir para a academia hoje e só sair amanhã depois de 24 horas treinando, não irá fazer nenhuma diferença. Você vê que existe um elemento da paciência que precisa ser observado? Um elemento do tempo, um elemento da resiliência, que precisa estar dentro da sua vida para que você consiga alcançar aquilo que você tanto deseja. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários personagens que passaram por essa preparação até chegarem aonde eles chegaram. Nós podemos facilmente aqui mencionar José, que estava ali dentro da casa do seu pai, Jacó, fazendo os afazeres que ele tinha sido proposto a fazer. Só o que aconteceu? Ele foi levado como escravo para o Egito pelos seus irmãos. E a preparação dele começa obviamente desde a sua casa, mas ele começa a entender que ele precisa se preparar mais. Então ele acaba dentro da casa de Potifar e ali ele se torna o governador daquela casa. Ou ele administrava todas as riquezas de Potifar. De tal ponto que Potifar confiava nele muito. Todos nós sabemos o que aconteceu e ele foi parar na prisão. Chegando ali, ele não parou de crescer. A Bíblia nos revela que ele se tornou o chefe da prisão. De tal maneira que ele detinha a chave para sair da prisão, se assim ele quisesse. Mas o seu caráter era tão visível, tão notável por outras pessoas, que os próprios guardas confiavam mais nele do que nos outros guardas. Ali nós vemos a preparação de José para um momento, logo à frente, que ele se encontraria com Faraó. Quando ele chega à presença de Faraó, ele se porta, se expressa, traz as informações exatas para Faraó, de tal maneira que quando o Faraó recebe aquelas informações, ele diz: onde encontraríamos homem mais sábio do que esse para governar o Egito? Porque ele estava preparado para fazer isso. Nós podemos também observar a vida de Davi, talvez, e verificar que mesmo depois da sua unção ali na casa do seu pai Jessé, pelo profeta Samuel, sendo ungido rei, o novo rei de Israel, isso não aconteceu no dia seguinte. Na verdade, algo aconteceu que foi totalmente ao contrário disso, foi que ele precisou fugir do rei Saul para não ser morto. E essa preparação lhe deu a capacidade, no momento que ele assumiu o trono, ele pudesse reinar e conquistar o que conquistou, pois ele era um grande guerreiro.
Agora, um outro personagem, na verdade, o maior personagem que nós podemos encontrar dentro da Bíblia, o próprio Cristo, passou por essa preparação. Mas como assim? Jesus precisou ser preparado? Se preparou. Observe, depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ali jejuou por 40 dias e 40 noites. Porque o que é tentação, senão uma tentativa de tirar do seu objetivo? O que é tentação, senão algo que vem interferir no seu objetivo final? E a Bíblia é muito clara que Jesus tudo foi tentado. Então ele chega ali no deserto e passa por o seu momento de tentação. Ou naquilo que nós estamos falando aqui hoje, no seu momento de preparação para aquilo que viria a acontecer. É tanto que no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 4, você vê que depois que ele passa por todo aquele episódio que ele passou no deserto, encontrando o inimigo das nossas almas, onde ele foi tentado mais uma vez, ali, só depois disso, ele começa a anunciar a sua mensagem sobre o reino de Deus. Entenda como a preparação é importante para tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. E o lindo é que nós conseguimos enxergar pessoas na Bíblia também que receberam a missão e não foram preparadas, não receberam a preparação e entender qual foi o fim delas também. Quando nós olhamos para Salomão, nós vemos que ele não sofreu nenhuma resistência para receber o trono e simplesmente recebeu aquilo da mão do seu pai. E o fim de Salomão, nós conhecemos. Ele se afastou de Deus e construiu outros templos das suas inúmeras mulheres que ele se relacionou. E se desviou dos caminhos do Senhor. Outro que nós podemos observar é Saul, que recebeu o título de rei de Israel, o primeiro rei de Israel, sem se preparar para isso. Ele recebeu baseado nas suas características físicas. Mas qual foi o fim deles? Trágico. Sem alcançar o objetivo pelo qual Deus preparou para eles. E é essa a nossa posição, que nós devemos se preparar. Se posicionar de tal forma para alcançarmos os objetivos necessários para a vida que Deus nos proporcionou aqui na Terra. Ou que Ele estabeleceu para a gente aqui na Terra. Porque veja, Jesus mesmo disse, Ele falou que nós deveríamos ter uma vida, e Ele veio, para nos dar uma vida, e uma vida abundante. Uma vida abundante nada mais é uma vida onde todas as oportunidades onde são levadas até você, você está preparado para atendê-las.
Não há nada mais frustrante do que receber uma oportunidade e não estar preparado para cumprir com ela. Tem aquele ditado, né? Que se diz que o pior ladrão é aquele que rouba e não consegue levar. E é assim que Deus coloca para nós. Nós precisamos nos preparar. Receber a iluminação necessária para atingir os objetivos que Deus colocou para nossas vidas. Fique de pé. Nós vamos orar. Esse primeiro culto de 2024. Para que Deus nos prepare. Para que Deus nos capacite para atender os objetivos que nós precisamos atender. Não só nesse ano de 2024, mas para o resto das nossas vidas. Feche seus olhos e vamos falar com o Pai.